Amigos e amigas, caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês pela presença em nosso encontro. Lembrando que já faz 15 anos, 16 anos, passei mais ou menos 15, 16 anos, que nós entramos nessa de propagar, de anunciar o Evangelho via rede social. Começamos lá no falecido Orkut. Quem não conhece o Orkut, entra aí no Google e pergunta o que é Orkut, que você vai saber. E a gente iniciamos sem nenhuma pretensão e postamos quase todo dia lá no Orkut nosso Evangelho do dia. E a gente postava sem pretensão nenhuma, inclusive colocando a data, né? Dia 31, dia 1º, dia tal, da semana tal. Depois, e mandavam também no e-mail, recebia todo dia no e-mail. E nós queríamos definir se era a palavra da salvação ou se era a palavra de Jesus. Havia no começo aí esse conflito de ideias, se era a palavra da salvação ou a palavra de Jesus. Então nós resolvemos usar o termo palavra da salvação. Inclusive, depois evoluímos do Orkut para o Facebook. E do Facebook, em 2012, nós evoluímos para o Facebook. E do Facebook, nós chegamos também ao WhatsApp. Inclusive, tinha um grupo, o famoso Grupo Palavra da Salvação, que reunia cerca de 50 amigos. E nós tínhamos esse grupo que tinha a primeira função de ler o Evangelho todo dia. Todo dia líamos o Evangelho, todo dia nós meditávamos o Evangelho. E a gente também tinha a obrigação de vez em quando, cuidar, fazer caridade, ajudar os pobres, ajudar os menos favorecidos, aqueles que estavam desempregados, aqueles que estavam passando necessidade. Esse grupo foi extinto em 2020, graças a algumas invasões que aconteceram, O grupo aberto, qualquer um podia entrar, qualquer um podia postar, e esse grupo foi extinto e hoje, esse grupo ele ainda existe, mas a única pessoa que está nesse grupo sou eu. Ele está aqui comigo, eu tenho esse grupo comigo, mas só para me poder lembrar desse tempo bom que nós vivemos. Depois desse grupo, nós começamos, com esse grupo, começamos a compartilhar o Evangelho. E iniciamos essa obrigação de reflexão em 2015. Começamos a colocar lá no Facebook a nossa meditação, e eram meditações 2 por dia, Nós fazíamos uma meditação para o WhatsApp de 10 minutos e depois fazíamos uma meditação lá no Facebook de 15 minutos. Era refletir 25 minutos no total, fazia uma contemplação de 25 minutos para ser mais exato. E isso para a gente era problemático. Por quê? Porque a gente, às vezes nós tínhamos que rever o assunto, repetir o assunto, e às vezes nós tomávamos rumos diferentes. E depois, a gente não fazia a meditação do domingo. Por que no domingo? Porque o domingo nós reservávamos primeiro, eu dizia isso na época, para os religiosos, para os padres, para os pastores, para aqueles que pregam todo domingo nas suas igrejas. Eu, mesmo presidindo algumas celebrações, me reservava apenas a segunda a sábado. Já estava bom demais. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque hoje, agora a gente lendo o Evangelho, a gente tem aqui uma playlist de Evangelhos, e fui buscar na minha playlist o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 51, não está na minha relação do Evangelho. Ou seja, este texto, da forma que está sendo escrito, de acordo com a minha playlist, é a primeira vez que eu publico ele. Tanto aqui no WhatsApp, como também no Facebook, no YouTube, nos meus canais diversos que eu tenho, onde eu compartilho o Evangelho. Então, o que isso tem a ver com nossa connotação de hoje? Estamos entrando na Semana da Pátria. O Evangelho de hoje tem tudo a ver. Somos marcados pela Semana da Pátria, os últimos 5 anos, por movimentos ditos patriotas, movimentos ditos de direita e etc e tal. Se promete ter algum movimento deles, mas legalmente está previsto
e acontece já há mais de 20 anos. Primeiro, a Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil ao Santuário da Mãe Aparecida. Segundo, a Romaria Nacional da Juventude, celebrando 50 anos da Pastoral da Juventude. E terceiro, também vamos celebrar no Brasil inteiro o Grito dos Excluídos. O Evangelho de hoje, que nós estamos aí presidindo, estamos aí rezando com vocês, ele nos convida a um momento de meditação e contemplação. Jesus, na semana que passou, Jesus apresentou para a gente o projeto dele. Primeiro, um jovem rico dizendo, olha, o que eu faço para poder conseguir a salvação, para ser perfeito? Aí Jesus fala para ele, tem que fazer isso, cumprir a lei, amar o próximo, vender o que tem. O jovem sai triste, não faz nada disso. Depois, nós temos Jesus fazendo uma crítica pesada ao jeito dos fariseus e saduceus, os doutores da lei, os religiosos daquele tempo, de trabalharem, de agirem. Então, hoje Jesus traz para a gente uma novidade. Esse evangelho de hoje é diretamente para nós cristãos. Nós que às vezes nos achamos no direito e na obrigação de sermos quem somos. O evangelho de hoje nos ajuda a pensar como que nós estamos sendo vigilantes em nossas comunidades. A gente tem uma frase famosa no Brasil chamada vigia, meu irmão. É muito comum a gente vigiar muito e orar pouco. É muito comum a gente vigiar muito a vida dos outros, vigiar muito a história dos outros. E é interessante, a vida do outro sempre é mais interessante que a nossa. A vida do outro sempre tem mais tempero do que a nossa. Então a gente, quando vai para esse contexto de vida de hoje, Jesus fala de esperar, ficar atento. E aí a gente lembra da parábola da semente, quando ela é colocada na terra, ela cresce independente da vontade da gente. Ela cresce independente da nossa realidade. Por isso, o evangelho de hoje, quando manda vigiar, ele fala sobre a volta de Jesus. Os judeus, na sua fé, acreditavam que haveria de vir o Messias que iria restaurar Israel. Nós também acreditamos que o Messias irá voltar. Não que não virá, mas voltará. Tem diferença. Porque uma das coisas que nós sabemos que ele já veio, mas não vai vir um outro Messias que não seja o Jesus de Nazaré. Aquele mesmo, como diz Paulo, que foi crucificado, aquele mesmo que foi vilipendiado por motivos políticos e religiosos, aquele mesmo que sofreu as perseguições previstas pelas escolhas que fez. E aí hoje ele fala assim, olha, fique atento, fique esperto, fique consciente. Você que lidera a comunidade, que às vezes se acha dono da razão, aqui Jesus fala claramente para os servos que espancam, os servos que pisam, os servos que maltratam, os servos que simplesmente usam o poder religioso e o poder civil para poder excluir, para poder violar. E de forma especial, celebrando hoje São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato, que a gente conhece pela história de Chicanísio, né? São Raimundo Nonato é marcado pela vida, primeiro de ser patrono, ser padroeiro das mães, dos filhos que nascem sem mães, porque são filhos de mulheres, são órfãos que as mães morrem no parto. Mas nós temos também a tradição de Raimundo. Eu fui Raimundo até os 9 meses, até eu nascer. Raimundo, ele tem a capacidade, Raimundo Nonato, de cuidar da mãe. Então Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos, a exemplo de São Raimundo Nonato, também ficar esperto, vigilante e cuidar das nossas mães. A exemplo de tantos e santos e santas, celebrarmos a vida e a vida com dignidade e respeito. Bom dia. Celebramos o dia de hoje. São Raimundo Nonato, rogai por nós.
Eu sou o Daniel Nonato.